38 cenas deletadas de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Hashtag magia do cinema. Do canal Caldeirão Furado. Patrocinado Pelo nosso queridíssimo Dracomodo. Isso aí. Que bonitinho. Animação. Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa Deixa de ser trouxa. Teve um upgrade no cenário, que rola por aqui e não só no cenário. Você pode se tornar Tudo. um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos chats das lives ou dos comentários dos vídeos e além disso você pode também contribuir através do botão valeu e assim eu vou ler sim, Pedro, seu ceboso. Entre os demais, beleza? Não esquece que seu like é muito importante pra ajudar o vídeo e com os recados dados, vamos pra mais um episódio do Caraca, Magia cenário do bonito. Cinema. Nós estamos na 7ª temporada, vendo Relíquias da Morte, parte 1, né? Tudo aí sobre Relíquias da Morte, parte 1. Cenas inventadas, cenas deletadas, segredos dos bastidores, detalhes do filme. E hoje nós vamos ver todas as cenas deletadas de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1. Aquela cena que só tava no roteiro, que chegou a ser gravada, mas não foi pra edição final do filme. E esse é o primeiro episódio que a gente grava aqui no cantinho novo, entre aspas, né? Casa nova, eu me mudei, eu tô morando num novo lugar. O primeiro episódio que eu gravo nesta nova casa. O cenário não mudou muito, é a mesma coisa, exceto uma coisinha ou outra, mais detalhe. E é isso, vamos começar aqui com a nossa primeira cena deletada, que são manchetes do Profeta Diário ali, né? Era pra aparecer manchetes do Profeta Diário sobre o caos, assassinatos e o medo que o mundo bruxo tava passando, né? Pela ascensão do Voldemort. Aí é só depois dessas páginas é que vai pro discurso do Ministro da Magia, que é como começa o filme, né? O filme começa com um discurso ali do Ministro da Magia, mas antes tem essa parte deletada aí dessas páginas de jornal. E aí, enquanto o ministro falava ali, também tem uma cena que foi deletada que mostrava o Yaxley e o Piles Tick... React patrocinado, né, rapaziada? Domingo, né? React patrocinado, domingo. Ela vem como? Relaxem, eu posso ficar doente do também. Só dormir. Ah, poxa, dormindo. Dá pra identificar ela nessa. Não. Achei a pochita. Ela é isso aqui? Ela é isso aqui? Ela será isso? Ou ela será isso aqui? Falava ali, também tem uma cena que foi deletada que mostrava o Yaxley e o Piles Tickness saindo de fininho ali enquanto o ministro dá o discurso. E cara, é importante essa cena deletada porque o Yaxley, ele enfeitiça o Piles Tickness. O Piles Tickness lembra aquele que aparece lá na reunião dos Comensais da Morte, que tá sob o efeito da Maldição Impérios? Então, é nesse momento que o Yaxley lança a Maldição Impérios nele. Então eles estão saindo ali de fininho e isso aí foi cortado. Ali na cena onde a Hermione apaga a memória dos pais dela, também tem uma coisinha que foi cortada. Ela desce as escadas e a mãe dela vem da cozinha com um bule de chá, falando que ela tava uma gracinha, que ela tava adorável, e pergunta se as malas dela já estavam prontas. E aí a senhorita Granger coloca ali o bule numa mesinha em frente ao sofá, pergunta se os biscoitos que eles estavam comendo ali pro pai da Hermione eram mesmo sem açúcar e tal, porque eles eram bem docinhos. Enfim, aí depois disso a Hermione tinha uma apaga fala a memória deles, né? E aí tirou as falas da mulher, deixou seco. O Ron. Naquela cena que ele tá ali do lado de fora da toca e a senhora Weasley chama falando que o jantar já tava pronto. Então, ela fala pra ele avisar o pai dele que o jantar tava pronto. E aí o Ron vai até o galpão do senhor Weasley, aquele galpão que ele deixa cheio de peças de coisas trouxas. E aí o senhor Weasley tá sintonizando uma rádio ali. E aí eles escutam a notícia de uma família bruxa que foi assassinada. Uma família chamada Westingburg. E aí o senhor Weasley conhecia e fala que eles já tinham oferecido abrigo para membros da Ordem da Fênix mais de uma vez. Então, também é uma partezinha interessante que foi cortada. Depois que o Snape chega na mansão dos Malfoy, teria uma cena onde o Voldemort dizia que o Snape já conhecia os anfitriões, que eram o Lucius e a Narcisa, e diz que a Narcisa era muito hospitaleira, ao contrário do Lucius, que parecia não estar muito feliz com a presença do Lorde das Trevas. E aí o Lucius meio que pergunta, chamando Milord, então o Voldemort pergunta pro Lucius se a presença dele sobrecarregava
odiava ele ali, e ele disse que não, que era uma honra ter o Voldemort ali. Depois que o Voldemort pega a varinha do Lucius, tem uma parte que foi cortada, que tem no livro, mas foi cortada do filme e tava ali no roteiro pra acontecer, que é o Lúcio meio que estendendo a mão, esperando a varinha do Voldemort de volta. E aí o Voldemort meio que debocha do Lucius, tipo assim, como assim, vou te dar minha varinha? Não, tá ligado? Agora, indo lá pro momento em que o Harry vai embora da Rua dos Alfeneiros, né? Ele tá recolhendo as coisas no quarto dele, e aí tem uma parte que foi cortada, e depois que ele tá olhando na janela ali, então tem uma partezinha que foi cortada, porque ele olha pro Duda, colocando as bagagens no carro, e aí ele vira e fala pra Edviges, hora da despedida chorosa. Essa parte foi cortada. Essa cena deletada aqui é muito boa. A Petúnia reclama de ter que sair da casa que morou por 20 anos, e aí o Harry fala que os comensais iriam torturá-la e torturar a sua família se eles ficassem ali. E ela responde que sabia do que eles eram capazes, que na noite em Godric's Hollow não foi só o Harry que perdeu a mãe, ela também perdeu a irmã. E essa cena chegou a ser gravada, tem ela em vídeo aí, inteira, pô, mas também tem uma outra parte, seria... uma cena deletada da porque cena sabe deletada, que dá uma humanizada nela, né? Sim. Tipo, a gente odeia eles. E ela, tipo, mostra que ela meio que sentia algo pela irmã, ela não odiava a irmã. Né? É porque pelo filme parece outro bagulho, mano. Parece que eles simplesmente odeiam. Mas também tem uma outra parte, uma cena deletada da cena deletada, que é o Harry perguntando se a Petúnia tinha alguma magia no sangue dela, e aí ela encara isso como uma coisa cruel, ela fala que era uma crueldade perguntar aquilo. Isso é muito interessante porque faria uma baita ligação ali com a história da Petúnia quando criança, né? Infelizmente cortaram. Do lado de fora da casa, o Harry olha o Walter e o Duda colocarem as coisas no bagageiro, e aí o Duda pergunta por que o Harry não iria junto. O Walter responde que o Harry definitivamente não queria, e o Harry concorda. E aí o Harry completa dizendo que ele realmente não queria e que pro tio dele ele era um enorme desperdício de espaço. O Duda vai até ele, estende a mão pra ele, cumprimenta ali, dizendo que não achava que ele era um desperdício de espaço. E aí ele vira assim e faz um sinal assim, fazendo um... sei lá, ele tentou ser legal com o Harry de alguma forma. E aí o Harry meio que sussurra pra ele mesmo que eles se viam por aí, chamando o primo de Big D, que era o apelido dele. Depois que o Lupin testa se o Harry era o Harry de verdade, deixou ele como um bobão. Ele vira e conta pra todos que foi um feitiço do Snape que atingiu o Jorge na orelha. E fala que era magia das trevas, que não tinha como desfazer aquilo. Depois que o Gui anuncia a morte do Olho Tonto, eles ficam ali se perguntando quem deixou escapar a informação, de alguma forma ali, né? Quem deixou escapar a informação de que o Harry seria transportado naquela noite. E aí eles meio que... fica aquele clima de meio, tipo, é um de nós aqui. E aí o Lupin diz que o Olho Tonto havia calculado que o Voldemort ia direto nele, porque ele ia no Auror mais poderoso, e foi o que ele realmente fez. E então o Arthur fala que isso não explicava como que os comensais e o Voldemort sabiam na missão. E aí todos ficam em silêncio, assim, num silêncio meio desconfortável, e o Hagrid interrompe falando que apostava a própria vida que não tinha sido ninguém ali, que ele falava dormindo às vezes, mas que só quem ouvia era o Canino, então não tinha risco dele ter contado, e aí todo mundo meio que ria, assim, tinha e aí mesmo, o Harry Gustavo. diz que confiava em todos ali, principalmente no Hagrid. Naquela cena onde a Gina pede pro Harry dar uma fechada no vestido dela, tem uma parte cortada onde ela pergunta se o Ron e a Hermione também não iriam voltar pra Hogwarts, e aí o Harry diz que não podia contar porque já estaria traindo o Dumbledore. Depois que o Ministro da Magia chega na toca, um dos gêmeos pergunta o que o Ministro tava fazendo ali, o Jorge mais especificamente pergunta o que o Ministro tava fazendo ali, e aí isso tem no filme. Mas tem uma parte onde o Ron diz que com certeza o Ministro não estava ali pra conduzir a noiva, que foi cortada da cena. Ali na cena onde o Ministro da Magia lê o testamento do Dumbledore pro trio, um pouco antes dele começar a ler, ele questiona a proximidade do... O filme já tem 2h30. Se eles deixassem tudo essas caras de cena, ia ficar... Eu acho que foi um dos motivos de terem cortado. Já é muito grande. Tipo assim, tira um pouco de cena aí, tá ligado? Dá seus pulos, tira as cenas que você não acha importante. Eu acho que foi tipo isso que aconteceu. Porque o filme tem que encaixar em 2h30, 2 horas em 2 horas e... entre 2 horas e 2h30, deve ter falado, tá ligado? Daí tiveram que cortar algumas cenas. O Rony e da Hermione com o ex-diretor. E aí o ministro insiste em afirmar que eles eram próximos e por isso o Dumbledore deixou uma herança pra eles. E aí, depois que o ministro também diz que a espada havia sido roubada, tem uma outra parte que foi cortada. Ele diz que não ia fingir ser amigo do Harry, mas que com certeza também não era inimigo. Caraca. E aí o Harry diz que naquele tempo era meio difícil dizer a diferença entre um e outro. E o ministro diz que o Dumbledore disse algo parecido na última conversa que eles tiveram. E aí a Hermione pergunta ao ministro onde estava a guarda dele, e ele diz que tinha ido sozinho, dispensado seguranças.
Olha só que corajoso. Durante o casamento do Guy e da Fleur, antes da Luna falar com o Harry e apresentá-lo ao seu pai, tem uma cena em que o Harry vê a Tonks sussurrando alguma coisa no ouvido da senhora Weasley, enquanto ela tá com a mão na barriga, né? E aí o Harry percebe que ela tava contando que tava grávida, e o Lupin convida o Harry pra ser o padrinho da criança. E olha só, foi cortado. E uma pena que foi cortado, porque depois a gente só vê o Harry falando no filme, né? Ah, Lupin, seu filho. Mas que filho? Ninguém falou que ela tava grávida, tá ligado? No filme. A gente só sabe por causa do livro. No filme ninguém sabia, mas tá aí a cena que foi cortada. No casamento do Guy e da Fleur, Victor Krum estava presente, olha só, e foi totalmente cortado o menino, coitado. E inclusive tem uma cena em que ele chama a Hermione pra dançar. Tem aí imagenzinha, ó, mas foi de David Yates. O Harry senta pra trocar uma ideia com Eliphas Doge ali no casamento, e aí também tem uma parte que foi cortada, onde eles estão conversando sobre o Dumbledore, né? Tipo, eles têm a cena deles conversando do Dumbledore, mas uma grande parte do diálogo foi cortada. Principalmente onde o Harry pergunta sobre a proximidade do Eliphas com o diretor, e o Eliphas diz que conhecia o Dumbledore há quase 100 anos, e ainda assim o bruxo permanecia um mistério pra ele em muitos aspectos. Olha só. Depois que a Muriel fala que o Dumbledore estava sendo desmascarado por Rita Skeeter em um livro, Eliphas diz que Skeeter era um abutre, e Muriel fala que alguém tinha que revirar os ossos pra chegar até a verdade, que ela tinha lido o que o Eliphas escreveu sobre o Dumbledore e que ele deu uma certa passada de pano ali nos assuntos mais polêmicos do ex-diretor, e essa parte também foi cortada. Depois que o trio chega ali no Largo Grimmauld, tem aquela cena, né, do feitiço do Moody, que é o Dumbledore todo empoeirado que chega ali e tal. Tem uma parte cortada ali, porque no filme só mostra o Dumbledore de poeira fantasmagórico indo até o trio, né? Tem a parte que foi cortado que a voz do Moody ecoa perguntando se era o Severo Snape que estava ali. E o trio tem a sensação de ficar com a língua enrolada. E aí essa parte foi cortada. É bem como era no livro essa parte. E aí cortaram essa partezinha aí, essa pequena partezinha. Depois que o Harry entra no quarto do Sirius ali, né, que ele tá dando uma vasculhada na casa, ele entra no quarto do Sirius e aí ele observa algumas coisas. Aí depois de ver o exemplar ali do livro de História da Magia, da Bathilda Bagshot, ele acharia uma carta. Essa cena da carta foi cortada e é uma carta que a Lilian enviou pro Sirius, né? Nessa carta a Lilian revela alguns detalhes do dia a dia enquanto eles estavam escondidos, falando que o Rabicho tinha ido até lá, na casa deles, e tava meio abatido. E aí tem uma foto do Harry rasgada, uma foto do Harry bebezinho rasgado ali, brincando com uma vassoura de brinquedo. Só tava a parte do Harry, a outra parte tinha desaparecido. E aí o Harry fala que gostaria de ir a Godric's Hollow, já que a Bathilda conhecia sua mãe e conhecia o Dumbledore, isso poderia significar algo. Outra cena que foi cortada, que eu queria muito ter visto, tem até ela gravada, são os Comensais da Morte indo até a casa da Hermione. Aí eles encontram a casa vazia. E é bem o que ela prevê que ia acontecer, né? Que iam atrás dela, dos pais seria dela, legal. Enfim. Aí a casa lá tá vazia, que ela mandou os pais dela embora, né? Apagou a memória deles, alterou a memória deles e mandou eles pra Austrália. E aí isso daí foi cortado. Depois que o trio se transforma ali nos funcionários do Ministério da Magia, tem uma cena onde eles veem a identificação de cada um deles. E aí o Ron vê que se transformou no Reginald Cattermole, a Hermione vê que se transformou na Mafalda Hopkirk, e o Harry não encontrava nada nos bolsos e diz que aparentemente não era ninguém. E aí um bruxo magro passa por eles e deseja ao Rony, disfarçado, né, boa sorte. E o Ron fica meio cabreiro, se perguntando o motivo disso. E isso aí foi cortado. Outra cena que também foi cortada é um bruxo aleatório trombando com o Harry disfarçado quando eles entram no Ministério, e ele apavorado pede desculpas e sai meio apressado assim. E a Hermione disfarçada diz que o Harry devia ter assumido a forma de alguém que não parecia ser muito popular. Depois que o Ron vai lá na sala do Yaxley pra tentar arrumar a infiltração lá, a Hermione diz que não se sentia muito bem com o fato deles terem se separado, não gostava da ideia do Ron ter ido sozinho, que poderia ser perigoso. E aí o Harry tranquiliza ela dizendo que o Ron ia no Ministério desde criança, porque o pai dele trabalhava lá, então ele conhecia o Ministério. E a Hermione fala que o bruxo que o Harry se transformou tinha dentes horríveis. Uma cena que foi cortada é que quando eles estão caminhando ali pelo Ministério disfarçado, eles meio que trombam com o Percy Weasley sendo cobrado por alguns relatórios que ele tinha que entregar. Isso aí foi cortado. Agora, essa cena deletada foi gravada, tem ela inteira aí, você consegue achar. O Ron e o Harry estão indo ao encontro da Hermione, e aí o Arthur entra no elevador e ele fala com o Ron disfarçado, né? O Reginald ali, sem saber que era o Ron, falando sobre o julgamento da esposa dele, que ele podia contar com ele, com o que precisasse, podia contar
com ele com a Molly. E aí o Harry, disfarçado de Runcorn, diz pro Arthur que ele tava sendo vigiado. E aí o Arthur pergunta se ele tava ameaçando ele. E aí o Harry fala, não, é um fato. Você tá sendo perseguido, seguido, investigado, enfim. Depois que o Ron volta à sua forma ali de Ron Weasley mesmo, quando passa o efeito da poção polissuco, ele passa correndo pelo Percy numa cena deletada, mano. Nessa cena em questão, o Percy olha pro irmão e ele tá completamente sem palavras. Eles se encaram por um momento ali e o Percy abre a boca pra falar alguma coisa e o Ron fala pra ele não encher o saco, tipo, pra ele ficar fora daquilo. Quando eles estão na barraca ali, que eles estão fugindo, né, e tal, eles estão na barraca, tem uma parte que foi cortada onde a Hermione pergunta pro Harry qual seria o próximo passo e aí o Harry diz que o Dumbledore suspeitava que o Voldemort tinha usado objetos que ele considerava especiais pra fazer as Horcruxes e coisas que tinham significado pra ele. E aí ele menciona o diário, o anel, o medalhão e suas respectivas origens. E aí ele tem a sensação de que o próximo passo tinha que ter a ver com alguma coisa especial pro Voldemort. Ainda nessa cena, a Hermione iria falar o nome de Voldemort, mas aí o Ron interrompe dizendo que o nome era tabu e estava com um feitiço de rastreamento. E ele ouviu isso no Ministério da Magia e que foi assim que eles foram encontrados pelos Comensais da Morte na cafeteria. Ainda nessa cena, o Ron não fica feliz com o jantar deles porque eram cogumelos e eles comentam sobre o Horcrux parecer ter um coração batendo dentro. Hermione diz que era horrível ter uma parte do Voldemort com eles. E aí o Harry fala que eles iam matar o Horcrux, que eles iam matar aquilo. Mas tem essa cena deletada aí. Também tem uma cena deletada onde a Hermione e o Ron estão jogando pedrinhas num lago. Simplesmente estão jogando pedrinhas num lago. O momento fofo. O Ron Weasley reclama que está com fome. E aí o Harry responde que todos estavam. E a Hermione vai verificar a tipóia no braço dele e ele é grosseiro, meio que tira assim, fala pra ela tirar a mão. E aí ela vê que o Ron tá usando o medalhão e meio que ignora isso, né? Aí o Ron diz que a mãe dele conjurava comida boa do nada. E a Hermione explica que era impossível conjurar comida boa do nada, porque conjurar comida era uma das exceções de transfiguração, da lei de transfiguração elementar de Gimp. E aí quando a Hermione diz que precisavam continuar andando, o Ron fica debochando que o plano era muito bom, né? Que não era nada diferente dos outros dias. Andar, dormir, andar, dormir. E aí o Harry caminha até o Ron num momento de tensão, que parece que eles vão brigar ali. E aí ele fala pra ele tirar o medalhão que tava na vez dele de usar. O Ron entrega o medalhão e fica em silêncio. Bom, essa cena cortada aqui, ela é meio tensa, né? O Ron e o Harry estão tentando caçar um coelho pra eles comerem. E aí eles atiram feitiço, erram. E aí eles começam meio que rir, né, da mira meio ruim ali um do outro, e aí eles começam a atirar feitiço, a doido, assim, meio, não sei o que se passa direito nessa cena, mas eles começam a atirar feitiço, assim, e aí o Ron atira um feitiço numa árvore muito perto do Harry e explode, quase cai um galho nele, meio que na brincadeira, sabe? E aí eles trocam mais alguns tiros ali de feitiço um contra o outro, quase acerta o Harry por um pouco. O Harry atira de volta um galho no Ron, e aí eles meio que param. Não pode fazer comida, assim, mas ficar é uma brincadeira meio, atirando no outro, meio que, se pegar, pegou. E aí eles meio que param, ficam se encarando ali, e aí o Ron esfrega o braço que tava quase curado ali 100%, e é essa cena. Parece que é num tom meio de brincadeira, mas meio que sério. Quando a Hermione e o Harry estão ali no cemitério em Godric's Hollow, antes deles encontrarem o túmulo do Ignotus Peverell, a Hermione acha o túmulo da irmã e da mãe do Dumbledore. E aí ela fica espantada porque não fazia ideia que o Dumbledore tinha uma irmã. Pergunta ao Harry se ele sabia e o Harry responde que não. Quando o Harry e a Hermione estão sentados ali na Floresta do Deão, a Hermione fala sobre o Grindelwald ser o garoto da foto que o Harry queria saber lá na casa da Bathilda Bagshot. E aí nessa cena que foi deletada, né, tem a parte da Hermione falando que o garoto da foto era o Grindelwald e tal, e aí tem uma parte que foi deletada depois disso, que a Hermione conta o que tá escrito no livro da Rita Skeeter e pede pro Harry tentar não dar importância pra aquilo, porque o Dumbledore era jovem na época que aquelas coisas haviam acontecido, e o Harry responde, interrompe ela dizendo que o Dumbledore tinha a idade que eles tinham agora, e eles estavam ali tentando acabar com o Bruxo das Trevas. E aí a Hermione diz que o Dumbledore tinha mudado, que foi ele quem tinha colocado o Grindelwald na prisão. Depois que o Ron briga com o Harry, foge, volta, destrói o medalhão, tem uma cena deletada onde o Harry fala pra ele que a Hermione era como irmã dele, era uma irmã pra ele, que ele não precisava se preocupar com nada entre os dois. Isso é bom. Por ter ido embora. Quando eles vão lá na casa do pai da Luna, tem uma partezinha que foi cortada também, né? O Harry diz pro Xenofilho que eles precisavam de ajuda, e aí ele diz que ajudar Harry Potter era perigoso. Quando ele é meio que confrontado pelo trio, né, que
ele falou, tipo assim, como assim? Na sua revista você fala que era pra todo mundo ajudar o Harry e aqui você não ajuda? E aí ele fala que ia ajudar, então, e aí ele disse que expressou essa opinião, sim, que as pessoas tinham que ajudar o Harry e que iria ajudar. Depois que foi confrontado, iria ajudar. Quando o Xenofilho sai de cena ali pra pegar o chá, o Ron vê o chifre de Erumpente e diz que era bem maneiro, ele não sabia que era um chifre de Erumpente, e a Hermione fala que não tinha nada de maneiro, que não era pra chegar perto, porque aquilo era um chifre de Erumpente, um produto não comercializável, classe B, que era extremamente perigoso. Depois que o Xenofilho Lovegood conta sobre as relíquias da morte, né, e aí ele sai pra pegar mais chá, o trio discute a respeito das relíquias e qual dos itens cada um gostaria de ter. E aí o Rony responde que gostaria de ter a varinha, a Hermione fala a capa e o Harry a pedra, por motivos muito óbvios, né, que ele assim traria todo mundo de volta, o Dumbledore, o Sirius, né, e a Hermione fala que de qualquer forma isso não existia, que nem funcionava na história. E o Harry diz que tinha certeza que já havia segurado a pedra da ressurreição no escritório do Dumbledore, quando o diretor mostrou o anel destruído. Então olha aí, Harry não era nenhum bobão de tipo assim, e a pedra, não sei o que. Tinha essas partes que foram cortadas do filme e faziam toda a diferença, cara. Quando os sequestradores pegam o trio, o Ron fala que era o Lalau Champike, né, o Stan Champike, que era o condutor do Noite Bus. Só que aí os Comensais da Morte falaram que ele tava mentindo porque eles conheciam o Stan. E aí o Ron mente dizendo que era o Barney Weasley. E aí, caras, uma coisa muito interessante que eu vou falar aqui, porque ainda tem uma parte de filme, né? Ainda tem, eles vão lá, eles são levados lá na casa, na mansão dos Malfoy, acontece a fuga do Dobby, salvando e tal. E aí acaba o filme, né? A realidade é que no roteiro de Relíquias da Morte, parte 1, o filme acabaria nessa parte que eles são sequestrados. Olha só que legal. O filme acabaria nessa parte que eles são sequestrados e, tipo, ia dar um ar de, tipo assim, nossa, meu Deus, eles foram sequestrados. E agora, o que vai acontecer? Tipo, quem leu o livro sabia o que ia acontecer, mas quem não tinha lido, quem só via os filmes, ia ficar mega apreensivo, né? Essa seria o ponto de divisão. Tanto que o roteiro de Relíquias da Morte, parte 2, começa a partir desse ponto. Então, cenas deletadas de Relíquias da Morte vai terminar aqui, onde o roteiro termina, porque também não tem mais cena deletada a partir desse ponto, beleza? Então é isso, meus bruxos. Eu espero que vocês tenham gostado. Episódio de Magia do Cinema dá um trabalhão, então eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem. É muito importante vocês... Algumas realmente deveriam ser cortadas, né? Que eu achei que nada demais. Nada a ver, meio boba. Mas outras que eu acho que faria totalmente eu acho que umas 5 cenas daí daria pra ter ido. Tipo, umas que eu lembro de cabeça agora. Eles iram na casa da mãe do pai da Hermione. Eu acho que o Harry falando pro Rony que ele só vê a Hermione como irmã. A do Duda é uma das principais, realmente, eu acho que devia ter. A da mãe do Duda seria interessante. Acho que essas 4. Acho que de cabeça que eu lembro agora só. Acho que a conversa quando o Rony tava disfarçado lá conversando com o pai dele. Talvez. Acho que seria interessante. Talvez seria interessante. Acho que essa somente, sabe? O restante pra mim, acho que não faria tanta diferença assim. Mas essas seriam da hora se tivesse. Mas eu não sei se foi algo relacionado a gente precisa diminuir um pouco o filme pra não dar 3 horas, sabe? Pediram pra diminuir o filme, a gente vai ter que cortar algumas coisas. Vamos cortar o que pra gente é menos interessante. Sim. Daí tiveram que fazer isso. Aquelas do Ron com o Harry ali, o Ron sendo chato, que bom que não colocaram, porque eu só ia ficar estressada. Você ia dar mais ódio do Rony. Eu só ia ficar mais estressada com ele. Mas, enfim, muito obrigado, Dracomodo, pelo patrocínio, Caldeirão Furado. O canal tá aqui na descrição, realmente muito bom. E gostei do cenário, tá bem bonito agora, hein? Muito bonitão. Não que antes não tava, mas agora tava mais diferente. É que eu acho que, tipo, os outros vídeos que a gente tava vendo era muito antigo. Acho que esse cenário aí era, tipo, até recente, que ele já tinha, ele se mudou e continua com ele. Um ano atrás, aqueles vídeos era 7. É que no começo ele falou assim, que ele só mudou de casa, então ele já devia ter esse cenário antes. Tô ligado, eu tô falando que é agora. Tipo, a gente tá vendo agora, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. É isto.